Olá pessoal, eu sou a professora de vocês, eu me chamo Thaisa e hoje eu irei ministrar para vocês uma aula sobre medicamentos, entender para cuidar melhor da saúde. Vamos começar primeiramente pela história desses medicamentos. Desde quando o ser humano usa medicamentos para o tratamento de doenças? Antes da ciência médica contemporânea, os remédios naturais já garantiam a qualidade da saúde da população. Plantas e substâncias de origem animal eram utilizados para curar as doenças, além dos rituais religiosos que eram realizados a fim de tratar as doenças também. Só que esse interesse pelo uso dos produtos naturais já era algo muito grande séculos antes de Cristo, começando por um homem chamado Hipócrates, que foi um médico grego que estudou e descobriu que o chá da casca do salgueiro possui poderes analgésicos para aliviar dores de cabeça, febre e dores reumáticas. Anos mais tarde, esse mesmo princípio ativo foi extraído por Henri Leroux. Logo depois, o químico italiano Raffaele Piria isolou a salicina desse extrato. Logo depois, o químico alemão Felix Hoffmann produziu o ácido acetil salicílico com o objetivo de amenizar o efeito tóxico ocasionado pela salicilina no estômago humano. E, finalmente, em 1899, surgiu esse remédio sintético chamado aspirina, que é feito a partir do extrato salgueiro branco e é usado para tratamento de dores, febres e inflamações. E esse mesmo remédio, pessoal, ele é o analgésico mais popular utilizado hoje em dia, que procede da casca do salgueiro e que foi usado já há milhares de anos para o tratamento de febre, dores de cabeça e dores reumáticas. Então, pessoal, também lembrando que outros povos também possuem suas histórias com os medicamentos naturais, como, por exemplo, os egípcios, os chineses, os ameríndios, os africanos e os aborígenes. E atualmente, o que é que nós conhecemos sobre os medicamentos? Com o avanço da ciência, conseguimos desenvolver uma série de medicamentos e identificar uma série de compostos presentes nas plantas que são benéficos para o tratamento das doenças. Esses medicamentos eles podem ser classificados em 3 tipos. São os medicamentos naturais, os medicamentos fitoterápicos e os medicamentos sintéticos. Os medicamentos naturais, eles são remédios que apresentam substâncias que são retiradas diretamente das plantas. E esses remédios naturais, eles derivam da sabedoria popular, que são conhecimentos que são transmitidos de geração em geração, mas eles não têm comprovação científica. Já os medicamentos fitoterápicos, eles são extraídos das plantas também, mas eles são produzidos por meio de processos químicos e eles são comprovados e eles têm comprovação científica. Agora, os medicamentos sintéticos, eles são produzidos, eles não derivam diretamente da natureza. Eles são produzidos por meio de processos químicos e eles são comprovados cientificamente. E tanto os remédios sintéticos como os fitoterápicos, eles são testados e registrados na Anvisa. Mas o que é a Anvisa? A Anvisa é uma agência reguladora que tem como objetivo fiscalizar a produção e o consumo de produtos como medicamentos, agrotóxicos e cosméticos. E a Anvisa ela também tem o dever de promover a saúde da população. E quais são os procedimentos da Anvisa para a regulação dos medicamentos? Primeiramente, deve constar na embalagem de todos os medicamentos o lote, o mês e o ano de fabricação e o mês e o ano de validade, todas impressas com letras e números.
E em todos os medicamentos também deve conter a bula. E o que é a bula? A bula é um folheto com informações importantes sobre o remédio. E na bula deve constar as seguintes informações: a composição do medicamento, o modo de ação no organismo, os riscos que oferece, os efeitos colaterais, como deve ser tomado, os cuidados de conservação e outras informações. Agora nós vamos ver sobre a classificação dos medicamentos sintéticos. Os medicamentos sintéticos eles podem ser classificados em 3 categorias, que são os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Os medicamentos de referência são aqueles medicamentos originais. O que são medicamentos originais? São medicamentos novos que são produzidos, desenvolvidos, testados e patenteados. E o que é patenteados? Patenteados eles são registrados pela própria empresa que criou esses medicamentos. E existe também o medicamento genérico, que são cópias dos medicamentos originais. E eles são de uso permitido pela lei número 9.787, que estabelece sobre a utilização de medicamentos de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. E eles precisam ser aprovados pela Anvisa e devem ser 35% mais barato que o original. Ou seja, se um remédio for R$ 25,00, diminuindo 35%, ele vai ficar de R$ 16,25. Já os medicamentos similares, eles são uma cópia tanto do medicamento de referência como do medicamento genérico, mas ele apresenta o nome de fantasia, ou seja, o que é o nome de fantasia? É o nome inventado pela própria empresa que criou esses medicamentos. E os medicamentos similares também devem ser testados e aprovados pela Anvisa. Então, alguns cuidados que nós devemos ter com os medicamentos são, primeiramente, os medicamentos eles devem ser armazenados da forma correta e usados sempre com orientação médica. Primeiro, nunca se automedique. Apenas um medicamento que fez bem para outra pessoa pode ser que não faça bem para você. Apenas o médico ele pode te dar a orientação do tratamento certo para o seu caso. Segundo, você deve seguir a prescrição médica à risca, e você deve tirar também as suas dúvidas com seu médico. Terceiro, você precisa observar se a receita médica ela possui o nome do paciente, a concentração, a quantidade, o modo de uso do medicamento, o registro, a assinatura do médico e a data. E por último, você precisa também respeitar o prazo de validade. Os medicamentos vencidos, eles podem causar riscos à saúde e à sua vida. Outros cuidados também nós temos. Você precisa escolher um local que seja fora do alcance das crianças e animais. Separado também. Esse lugar também deve ser separado de alimentos e produtos de limpeza. E deve ser também seco, arejado e protegido da luz. Você também deve manter a embalagem intacta, ou seja, conservar o remédio dentro da embalagem original.
para os remédios que necessitam de refrigeração, você precisa guardar na geladeira uma temperatura entre 2 graus e 8 graus Celsius. Deixe na prateleira do meio, sem encostar no fundo do refrigerador. Outros cuidados que você deve ter. O descarte correto. Como nós podemos descartar corretamente os remédios? Você primeiramente precisa localizar os postos de coleta de medicamentos, como exemplo, nas farmácias e drogarias, que é onde eles fazem a coleta adequada dos medicamentos vencidos. E nesses postos de coleta de medicamentos, os remédios vão ser armazenados de maneira segura até eles serem destinados ao seu descarte final. E qual é o descarte final? É a incineração. E o que é a incineração? A incineração é um processo utilizado para queimar e eliminar os resíduos perigosos por meio de alta temperatura. O descarte correto desses medicamentos é muito importante, pois auxilia na preservação do meio ambiente, evitando também a poluição do solo e dos rios. E agora pessoal, vocês, com base no conteúdo que foi dado a vocês vão fazer uma atividade. E como é que vocês vão desenvolver essa atividade? Vocês precisam procurar na sua casa os medicamentos que você e os membros da sua família fazem uso. Você precisa procurar esses remédios na sua casa e vocês precisam classificar estes remédios em fitoterápico, natural ou sintético. E você também precisa descrever a indicação dele, ou seja, para que ele serve. E para você organizar essas informações, você precisa preencher essa ficha bem aqui, com o nome do remédio, a classificação, se ele é fitoterápico, se ele é natural ou se ele é sintético. A utilização, você precisa dizer para que eles, para qual doença, se ele serve para tratar qual enfermidade, certo? E é isso. E aqui vocês vão ser avaliados segundo esses critérios: a entrega da atividade, o cumprimento do prazo estabelecido, valendo 2 pontos, a organização do material, valendo 1 ponto, o uso adequado à linguagem escrita, também valendo 1 ponto, e o conteúdo aprendido, valendo 6 pontos. E a nota final de vocês será 10. E aqui é as referências que foram utilizadas para poder ministrar essa aula para vocês. E obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu espero que vocês também tenham aprendido. E obrigado.